Até bem pouco tempo atrás, hospitais e serviços de saúde investiam em equipamentos de alta tecnologia como garantia absoluta de qualidade no atendimento. As enfermarias e demais ambientes eram frios e pouco hospitaleiros. Locais que, pelo próprio desconforto, já geravam uma carga extra de estresse nos pacientes. Esse conceito vem mudando nos últimos anos. Áreas verdes têm ocupado espaços cada vez maiores em grandes hospitais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E os resultados desse contato dos pacientes com a natureza não podiam ser melhores. A necessidade de medicamentos durante o tratamento diminuiu e o tempo de recuperação também ficou mais curto. Hoje, a mesma estratégia está sendo usada em unidades de saúde da família e em comunidades aqui no Brasil, contando com a participação ativa dos moradores. Jardins terapêuticos. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a médica homeopata Henriqueta Sacramento, idealizadora do programa de fitoterapia e de hortas urbanas comunitárias da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, no Espírito Santo. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. E nós que agradecemos o convite, com muito prazer que a gente está aqui. Como é que começou esse programa? Esse programa começou lá no início da década de 90, né? Com a expectativa do gestor, que era um prefeito, médico da medicina natural ele já defendia que nós deveríamos nos cuidar a partir da nossa alimentação. E ele convidou para nós defendermos essa prática, né? A prática da medicina natural, do incentivo a uma alimentação mais rica em vegetais, com um tratamento a partir de plantas medicinais, não é? Porque são plantas que a própria população já conhecia, e fazer esse resgate, né, do conhecimento tradicional e também fazendo uma avaliação do que o Brasil vinha pesquisando, vinha trabalhando em cima disso. Isso então, lá em 1990, né? Aí nós fomos procurar conhecer o que também os pacientes, as pessoas que eram atendidas nas nossas unidades naquela época, conheciam, né, das plantas, o que elas utilizavam como plantas medicinais. Então a gente ficou muito surpreso, porque 92% de mais de 1.000 pessoas entrevistadas faziam uso das plantas medicinais e faziam uso das plantas medicinais sob a forma de chás, né, principalmente. E nós fizemos, então, um levantamento das plantas mais conhecidas e mais identificadas como medicamento por aquela população de Vitória. E esse caminho, né, de fazer essa entrevista é o primeiro passo que qualquer profissional de saúde que esteja querendo desenvolver um programa, um projeto de hortas, deve começar. Nós seguimos a orientação da Organização Mundial da Saúde, que naquela época já falava que nós deveríamos defender no SUS, que ainda estava, o berço do SUS foi nessa época, os cuidados primários em saúde, que é o quê? Prevenir doenças, né, e fazer promoção de saúde. Então, nós começamos por aí. Começamos olhando que a população conhecia muito plantas e depois a gente quis saber também se os profissionais de saúde conheciam, se faziam uso e se eles gostariam de estudar um pouco mais sobre isso. Vocês uniram o saber popular com o científico, né? Exatamente. E aí nós ficamos surpresos também, por quê? Porque desses profissionais, nós perguntamos o profissional de nível médio e o profissional de nível superior. Foi mais ou menos assim, igual. 56% dos profissionais que nós entrevistamos faziam uso de plantas medicinais também, conheciam, e desses 69% tinha interesse em participar de capacitações. Então a gente falou, bom, vamos começar por aí, né? Vamos pensar em trazer profissionais, pesquisadores, para falar desse conhecimento científico, das pesquisas, para valorizar as plantas medicinais, e também vamos pensar em implantar uma horta medicinal no espaço da prefeitura. Então, a prefeitura tem um horto florestal, então nós contratamos uma consultora, na época uma pessoa especializada em plantas medicinais, que tinha feito um curso com o maior professor, na época era o professor Jean Kleber da Universidade de Brasília, e ela então pôde participar conosco, né? Não tinha um agrônomo naquela época,
Então, precisávamos de pessoas que conheciam as plantas, que entendiam na parte dos tratos culturais, do cultivo, e ela ficou conosco 2 anos. Nesse período, houve a implantação da horta, que foi inaugurada durante um congresso de homeopatia, Congresso Brasileiro de Homeopatia. Nós levamos os profissionais que estavam no congresso para o início do horto florestal, com as plantas medicinais, o horto medicinal, e foi muito bom, né? A partir dali, nós começamos a trabalhar com as escolas. Aí também nas escolas havia uma lei já dizendo que havia necessidade de incluir esse termo, planta medicinal, nas temáticas que os professores, desde o ensino fundamental, né? Logo nas primeiras séries, também falassem desse tema. Então, nós fizemos, logo no início, uma articulação com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, para dar corpo ao projeto, né? E envolver esses gestores, né? Que nós tínhamos um grupo de trabalho, e aí, com isso, a gente foi caminhando para que a gente produzisse mudas e produzisse também plantas medicinais para uma farmácia de manipulação de fitoterápicos, para produzir tinturas. Esse era o nosso sonho, né? Uhum. E aí nós conseguimos, em 95, o início da farmácia de manipulação, mas não conseguimos com as plantas da horta. Por quê? No local onde nós colocamos a horta, que seria para o cultivo em grande escala, faltou água. Um rio que abastecia também, ele passou a ter muita gente morando próximo ao rio, houve poluição desse rio, derivação de água também, e aí faltava água e a água era poluída. Uhum. Então, nós tivemos que levar as plantas que nós introduzimos ali em 90, Uhum. Em 96 elas foram para um viveiro dentro de um parque municipal, né? Um parque natural municipal. E daí elas estão lá até hoje, né? Uhum. E lá são produzidas, são cultivadas plantas medicinais, que são também produzidas mudas, que são levadas para a implantação das hortas nas unidades de saúde, né? Esse programa cresceu, chegou a quase metade das unidades de saúde da família de Vitória, não é isso? Pois é. Aí como que cresce, né? Nós vamos fazendo uma programação, um planejamento para incluir a educação dos nossos profissionais. Então, nós conseguimos incluir dentro da programação da educação permanente os cursos de plantas medicinais. Para a população, a gente ia fazendo oficinas também. Então, movimento de oficina, dia do meio ambiente, vamos nós fazer oficina. A gente fazia oficina e a gente faz, né? Mas no início a gente fazia em escola, em unidade de saúde, na praça, aonde a gente era chamado, nós íamos para estimular as pessoas para produção, para conhecer as plantas, para valorizar, né? E daí, a partir dos cursos de fitoterapia e plantas medicinais na atenção básica, os profissionais que idealizaram os projetos. Por isso é que o nome Jardins Terapêuticos passa para a nossa política municipal de plantas medicinais, que é um espaço de conhecimento das plantas medicinais, do cultivo dessas plantas, das trocas entre as pessoas e também vamos dizer assim, de a gente colocar também o conhecimento científico, fazendo a orientação sobre o uso correto e preparo, cultivo correto das plantas. É um trabalho com duas frentes, né? Isso. A terapêutica, mas também a educativa, que você está falando aí da capacitação, não só dos profissionais, como também dos moradores, né? Isso. Então, há esse elo. Então, o que a gente queria? Não queria usar as plantas medicinais só como tratamento, né? Porque aí você está consumindo sem essa reflexão, né? Então, a ideia era fazer a reflexão e fazer mesmo sobre a medicalização excessiva, né? Sobre o cuidado que a gente está dando para o nosso corpo, fazer reflexão sobre o que a gente está ingerindo, seja de alimentos e de drogas vegetais e até de drogas sintéticas, né? Então, é possível você trabalhar essa temática em qualquer serviço de saúde, seja da atenção básica, seja na atenção especializada, na saúde mental, por exemplo, nos CAPs,
a gente implantou junto com a equipe do CAPS, com terapeuta ocupacional, psicólogos, auxiliar administrativo, enfim, né, farmacêutico. Quem pensa, quem se preocupa com isso, nós discutimos isso com os pacientes que também fazem uso de drogas, vamos dizer, álcool, né, e outras drogas, no CAPS, álcool e drogas. E a gente pode perceber que todo mundo conhece planta medicinal. É muito rico porque quando você vai fazer as oficinas ou você acompanha as oficinas que são feitas com os pacientes e parentes de pacientes, moradores, enfim, é o quanto que eles gostam de dizer desse conhecimento tradicional, que é aprendido através da história dos avós, bisavós, todo mundo, né, em geral, vem de nossos ancestrais foram jardineiros, né? Eu falo assim, nossa, gente, mas uma médica falando de jardim, assim, não, mas todo mundo tem um jardim, A gente veio da floresta, né? A gente veio da floresta e a gente sabe, né, que nessa perspectiva, a gente se desliga disso quando a gente está estudando. Então, na universidade, você não tem a disciplina planta medicinal, fitoterapia no curso de medicina, né? Nós não temos isso e não temos na maioria dos cursos. Agora, nesse simpósio aqui da farmacognosia, né, é uma oportunidade de todos que estão aqui conhecerem, né, um pouco mais as plantas medicinais, o efeito delas. Né? Ao longo do tempo, a gente foi morando cada vez mais em cidades e se distanciando desse conhecimento, né? Exato. Por isso essa importância da capacitação que vocês fazem, né? Até para que as pessoas identifiquem corretamente qual é a planta, como deve ser usada, que parte deve ser usada, Exato. né? E é interessante porque, assim, cada vez que a gente se aproxima desse saber tradicional, saber popular, a gente vê quantas plantas estão sendo chamadas de nomes de medicamento. Não é? Então a gente vê plantas sendo chamadas de pirona, novalgina, doril. Eu fico, meu Deus, é nome de antibióticos, né? E nome de insulina. E assim, e às vezes as pessoas pensam que ali tem, não, né? A planta medicinal produz substâncias químicas, sim, mas elas são naturais. Não tem nada a ver com esses nomes de medicamentos sintéticos, né? E aí a gente tenta fazer todo um resgate, assim, vamos botar o nome nessa planta de outro nome, por favor? Ela tem um aspecto assim, como antigamente era, a planta era chamada chapéu de couro, né? Porque ela tinha um aspecto de couro em formato de um chapéu, não é? Quebra-pedra. Então são nomes que a gente respeita, porque tinha uma relação, né, com alguma questão do ambiente ou da cultura, né, que a gente não pode perder. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre jardins terapêuticos. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre jardins terapêuticos. Nossa convidada é a médica homeopata Henriqueta Sacramento, idealizadora do programa de fitoterapia e de hortas urbanas comunitárias da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, no Espírito Santo. Henriqueta, esse programa, que começou lá em 1990, acabou também sendo levado para as casas dos pacientes, né? Hortas em casa. Como é que foi isso? Pois é, isso foi assim, né? Primeiro, a gente recebeu um convite lá em 2001, 2002, 2003, acho que foi, porque havia uma epidemia de dengue na cidade e todo o trabalho das unidades também era de os agentes visitarem as casas, olhar os quintais. E aí percebeu que nos quintais havia muito lixo e enfim, né, materiais que precisariam ser retirados. E a gente pensou em fazer um trabalho educativo. Foi um trabalho de promoção e educação em saúde, com foco nas hortas em casa. E foi muito bem aprovado pela população. A maioria, acho que 80% das pessoas que estavam em casa naquele momento que a gente visitou, era um projeto de extensão, né? E nós começamos e a gente viu que era possível estender para a cidade toda, desde que os profissionais de saúde das unidades apoiassem.
Então, nesse território, na Grande Vitória, foi o território que nós começamos, a gestora da unidade que sugeriu, né? E nós começamos a fazer as hortas em casa e foi muito enriquecedor para os agentes de saúde, inclusive, né? Que passaram também fazendo o curso, eles passaram a ser os orientadores das hortas. Depois, o que aconteceu? Isso se expandiu, né? Alguém escreveu um trabalho e apresentou nos nossos encontros, que a gente faz todo ano, e aí a coisa foi expandindo, né? E com isso os moradores passaram a cuidar melhor do seu quintal, né? Porque aí eles estão ali cuidando do jardinzinho, da horta, exato, né? E aí nós fomos para os 4 bairros do território de saúde e depois de 2 anos, né, nós ficamos um semestre em cada bairro. E aí, ao longo de 2 anos, a gente fez o trabalho. E o que se percebeu? Depois desse tempo que reduziram-se os casos de dengue naquele território de saúde, né? Houve um impacto muito grande, passou, né, de um bairro para outro, todo mundo querendo o projeto de hortas, e a gente fez naquele território onde era possível medir, né, de fato, né, o número de pessoas que tiveram dengue, né, nos anos posteriores. E aí, o que a gente vê, né, que os idosos, né, eles tinham um conhecimento enorme, um dava muda para o outro, então assim, nós pensávamos, nós vamos gastar tantas mudas, calculamos para ver se a gente iria comprar, ou como que seria, ia ter fornecimento do viveiro, né, suficiente, será que dá? Mas aí deu porque produzia as mudas, né, a gente faz as oficinas, e aí nas oficinas a gente fala, ó, você tem manjericão, ele está dando semente, você tira aquelas sementinhas e guarda e faz outras mudas, né? Semeia novamente, mostrando que da natureza você pode aproveitar tudo se você tiver aquele olhar cuidadoso, né? E que não custa muito, né? É muito barato um projeto desse, né? E a gente gostaria muito, assim, que a cidade inteira, né? Se expandisse para a cidade inteira. E foi o que aconteceu quando, conversando com o prefeito, né? Que o prefeito atual, ele é médico, e médico da medicina de esporte, então ele também é da medicina mais preventiva. Ele falou, olha, vamos valorizar mais isso no aspecto de implantar as hortas urbanas comunitárias. Então, da experiência das hortas em casa, de movimento das hortas das unidades de saúde, nós também entramos com essa proposta das hortas urbanas comunitárias, que é intersetorial, né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente nos ajuda, a Central de Serviços também, e nós conseguimos, assim, que conversando com a população, a gente faz todo ano um seminário para conversar com os moradores, conversar com os profissionais e com as instituições que nós temos na cidade, né? O Emater, Secretaria de Agricultura, os produtores rurais orgânicos. Então, as hortas, a gente faz a reflexão sobre a questão dos agrotóxicos, né? E valoriza os orgânicos, né? E com isso, a gente vai também empoderando o produtor que produz orgânicos, ele fala nesses eventos, a gente traz eles para falar também e estimula as hortas, as feiras orgânicas, né? Todo esse trabalho que é feito é com cultivo orgânico, né? Sim. Vocês ensinam as pessoas a prepararem o próprio adubo natural, né? Exato. Isso é incrível porque a população ela já chega querendo fazer a horta em algum lugar, no bairro onde ela mora, próximo da casa dela, em algum espaço que pode ser da própria prefeitura, né? E nós temos horta num parque, né? Que estava lá, tinha um monte de grama lá, e aí os moradores começaram a pensar num espaço coletivo de trocas, de conversa, de diálogo e de também consumir orgânicos. E aí hoje essa horta é super visitada por escolas,
por acadêmicos, né, de nutrição, de geografia, de pedagogia, enfim, eles fazem já o TCC com base nessas hortas. Não são muitas, né? A gente tem 6 que a gente implantou. Dessas comunitárias urbanas, né? E elas fazem uma ligação, a gente esquece que a gente trabalha em rede, né? Então vamos pensar que a horta urbana, orgânica, comunitária, possa ajudar uma horta numa unidade de saúde, o que dá para fazer aí e tal, para a gente sempre estar cada vez mais fortalecendo essa ação comunitária, não é? De fazer as reflexões sobre a questão da nossa saúde, não é? Como é que está a nossa saúde, o que a gente está se alimentando, com o que a gente pode, né, contar para levar a horta para casa também, entende? Então a horta comunitária, ela pode produzir mudas para quem não quer plantar em casa, porque estudos científicos, como você, né, citou, eles mostram que quem cuida de plantas, idosos que cuidam de uma jardineirinha de plantas que você pode fixar na parede da casa, você reduz o consumo de antidepressivos, né? São remédios que podem ter efeitos colaterais no idoso, que pode deixar ele mais sonolento, que pode sofrer quedas, que são questões graves que a gente quer que ele tenha qualidade de vida e que consuma aqueles alimentos. Alguns são calmantes, não pode plantar um capim-cidreira. A gente tem caso de idosos que, usando capim-cidreira, eles não entraram no medicamento benzodiazepínicos, por exemplo, e eles conseguiram resolver o problema do distúrbio do sono, né? Então a gente sempre referencia essa idosa para ela falar, para ela contar a experiência dela do capim-cidreira, que é uma planta medicinal, que é uma planta ornamental, que todo mundo pode ter no jardim. Ela exige pouquíssima, ela não é uma planta muito exigente. De manutenção, de né? manutenção e rende muita coisa boa. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os resultados, né? Tem 2 níveis aí de resultados, individuais, né? E também coletivos, né? Vamos começar falando dos individuais, aí os exemplos que vocês têm de melhora desses pacientes. Os exemplos são incríveis, porque as pessoas percebem logo no início. Então, a ideia de que aquilo que é natural demora muito para fazer efeito, não, né? As respostas com as plantas medicinais, por exemplo, o boldo, não é? Que é um medicamento que já tem estudos comprovando a atividade anti-úlcera gástrica, anti-gastrite, né? E não custa nada. O boldo é uma planta que você planta, também não exige muita coisa, não quer que você bote água todo dia, ele resiste àquele sol escaldante, o frio, tudo bem, ele fica lindo. E umas folhas daquela, né? Infusão mesmo, um chá, podem amenizar uma gastrite aguda. E a gente tem casos de pessoas que fazem uso e que têm às vezes alergia ou intolerância aos medicamentos convencionais, né? E aí vocês ensinam a dose certa, né? E também a espécie certa, né? Porque no caso do boldo, por exemplo, tem muita gente que usa a espécie errada, né? O boldo é interessante, porque nós temos, quando eu estou falando desse boldo, é aquele peludo, que tem umas flores na ponta lilás, assim, uma inflorescência lilás, e que é amargo, né? E que aqui na região sudeste ele é chamado de boldo. Tem o boldo do Chile, que é aquela planta, uma árvore lá do Chile. E tem o boldinho, que é um boldo pequeno, que é parente desse boldo peludo, que ele tem uma certa substância que é tóxica. Então, esse boldo pequeno, a gente, na hora explica, não é esse boldo pequeno. É igual, posso tomar da mesma forma? A gente fala, não, esse aí você deixa para ser ornamental. Ele é lindo, ornamenta jardins, fica lindo, ele cresce, espalha, maravilha. Mas nós estamos falando daquela árvorezinha pequena, do boldo, que é um boldo mais conhecido para nós, em Vitória, né? E aí a gente explica, esclarece que o exagero, se você tomar muito, vai agravar os sintomas da gastrite, então você precisa tomar a dose certa. Então, essa dose certa é que nós vimos também na nossa análise, quando a gente vai conversando, que as pessoas não têm um parâmetro. Então, a gente fez um folder onde a gente coloca a quantidade e a dose
mais ou menos assim, vamos dizer, empírica, porque não são doses estudadas para aquele público X, né, como você faz uma pesquisa de ensaio clínico, mas são estudos empíricos, mas com base em autores farmacêuticos, normalmente, que são professores de farmacognosia, né, que estudam a parte de toxicologia. A gente vai fazendo também revisão, sempre revisões bibliográficas, para avaliar se tem algum estudo, né, mais recente, para indicar essas plantas para o uso científico correto, né? E sempre assim, nós não podemos falar que está errado quando as pessoas vêm com as receitas, mas a gente, com jeitinho, a gente fala, vamos fazer assim, porque assim já tem estudos, já tem detalhes maiores e tal, porque a gente vê que as pessoas pegam um monte de folha, jogam na panela, põem para ferver. Mas por que você põe para ferver? Ah, porque eu tenho medo, sei lá, se passou algum bicho, se um gato, um xixi de cachorro, não sei o que. Eu falei, não, a gente vai lavar corretamente, vai deixar ali de molho, a gente orienta para fazer igual faz com verduras, né? Então, a gente tem um folder e explica, 1 litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito, né? E aí, que é a água sanitária, né? Sem sabor, sem cheiro, sem perfume. Então, 1 litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito. Deixa ali 15 minutos, depois enxágua, né? E aí, está pronto, já está, vamos dizer assim... Desinfectado. Desinfectado. Para né? uso. Isso. E isso aí a gente faz assim, cada jardim desse também, cada horta, vai ser colocada ali as plantas que as pessoas conhecem. E a gente não quer levar assim, essa aqui... Não, nós vamos trabalhar com aquelas que as pessoas já conhecem e tal. Para começar. Então, a gente vai catalogando aquelas plantas, identificando botanicamente, né? E são plantas que são para aquele clima. Não adianta eu querer levar, por exemplo, uma melissa e plantar lá em Vitória, porque melissa é uma planta de clima mais de altitude, de clima frio. Não vai se dar bem lá. Tem que respeitar, né, as características. As relações das plantas com o ambiente, com a terra, com o solo. Né? E aproveitar as espécies nativas, né, da região. Exatamente, valorizar isso. O que a gente vê, por exemplo, pessoas falando muito de plantas que viram na internet, viram um programa de televisão e porque querem comprar semente para plantar lá em Vitória. Eu falo, não, gente, não vou gastar dinheiro com isso, não. Vamos pegar a muda de uma planta de um vizinho e tal. E é um pouco que a gente... E muitas vezes aquela planta ali tem o mesmo efeito que a outra, né? Exatamente. Então, vamos pensar nas plantas de Vitória, nas plantas que nós já temos um tempo e a gente no viveiro faz essas observações. Então, a gente já sabe, por exemplo, a população de Vitória não conhecia guaco. Mas o guaco, o Rio de Janeiro, o pessoal conhecia guaco. Mas em Vitória, você vê um estado ali, outro aqui, tão pertinho do outro. Mas a gente começou a falar de guaco lá quando começou, em 90. E hoje as pessoas falam de guaco, plantam, né? E é uma planta exigente, você tem que plantar direto no chão, no solo, não adianta fazer mudinha, plantar em vasinhos que a planta não se desenvolve. Isso eu sou médica, mas eu aprendi com o agrônomo que faz parte da nossa equipe, né? E falando dos resultados, tem paciente que conseguiu vencer a obesidade, né? Melhorou a qualidade da alimentação. Sim. Como é que tem sido? Numa horta onde a ideia era produzir para que os funcionários também passassem a consumir principalmente temperos. Então, se plantou lá salsa, coentro, cebolinha, e aqueles que almoçavam na unidade, eles começaram a observar que os funcionários que participaram da horta, que fizeram a capacitação, eles emagreceram, eles passaram a refletir a alimentação e modificaram os hábitos alimentares, né? Então, isso é possível também a gente trabalhar com os nutricionistas nessa perspectiva e com os médicos, enfermeiros também das unidades, que passaram a observar isso. Quando o paciente entra no projeto, que ele passa a cuidar daquela horta, daquele jardim, ele vai modificando, vai melhorando a qualidade de vida, vai mudando um pouco os hábitos alimentares e ele vai regulando, às vezes, a pressão, ele deixa de tomar
os benzodiazepínicos para tomar, ansiedade. O chá para ansiedade, né? E tudo à base de chá mesmo. Né? E vocês têm casos realmente concretos de pessoas que conseguiram emagrecer e aí sair do risco lá de obesidade, de diabetes, né? Exatamente. A gente cita, né? Você bem lembrou essa citação, porque foi impressionante a mudança. A gente fez uma foto dessa pessoa no início, quando a gente estava fazendo as oficinas, né? E depois, quando já a horta já tinha os pés de maracujá, que ela mesma cuidava, era uma funcionária incrível. E aí a mulher lá, a gente falou, nossa, é a mesma pessoa, de tantos quilos que ela perdeu, e ela fez o depoimento para a gente. Isso já faz um tempo, mas ficou registrado realmente na nossa memória. Ok, e se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui na Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre jardins terapêuticos. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre jardins terapêuticos. Nossa convidada é a médica homeopata Henriqueta Sacramento, idealizadora do programa de fitoterapia e de hortas urbanas comunitárias da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, no Espírito Santo. Henriqueta, vocês mostram lá que qualquer lugar tem condições de receber uma horta desde que tenha um pouquinho de sol, né? Então, isso. Em cada, por exemplo, unidade de saúde, a horta tem uma característica diferente. Como é que é? Exato. Tem uma horta de uma unidade que uma psicóloga com os pacientes dela da saúde mental, eles participaram do preparo, foi em garrafas PET. Então ela plantou as plantas possíveis, né, com orientação do agrônomo, que pode plantar em garrafa PET. Então tem lá poejo, hortelã, né, aquelas plantas mais delicadas que ficam ornamentando a parede e que serve para quê? Para fazer uma reflexão, para produzir, tirar um galinho e levar para casa, enraizar e fazer uma plantação na casa da pessoa. Então, pode ser assim. Pode ser em canteiros. Tem unidades, as mais novas, elas já foram construídas com espaço de terra próximo do muro, assim, pelos cantos, para a construção de uma horta, né? Então, ontem mesmo eu visitei uma que os pacientes levam mudas e os agentes comunitários também, alguns que têm sítio e tal, então tem plantas alimentícias e medicinais. Outras o canteiro foi feito depois que a unidade já tinha sido inaugurada, né? Outras são feitas jardineirinhas nos consultórios, o médico fala, eu quero uma jardineira cheirosinha na janela, então vamos colocar aquelas jardineiras que você adapta com parafusinho mesmo, você prende elas ali, então são jardineiras. Ou o material aproveitado, ou compradas mesmo, de plástico, e que adornam a unidade. Então, certas unidades, as hortas vão derivar outro projeto, que é o Hora do Chá. Então, tem o chá, dia tal, o chá disso, dia tal, o chá daquilo. E o varal das plantas medicinais, se coloca ali o nome de uma planta, se fala o nome botânico, coloca a foto ou o galho da planta, explicando como que usa e tal, indicação, as contraindicações, né? Também tem as oficinas que a gente faz junto com as equipes das unidades, por exemplo, Dia das Mães, a semana que vem nós vamos fazer uma oficina de plantas aromáticas, vamos fazer os sachês das plantas aromáticas com as mães, que são mulheres do grupo de uma psicóloga, um grupo de mães, né? E aí vai, né? O grupo de homens, então vamos discutir plantas com os homens também. Tem uma unidade de saúde que tem uma horta que os homens do grupo de alcoolismo, enfim, grupos, né, de promoção de saúde, que eles também vão à horta,
e vão produzir semente, vão tirar semente, vão produzir mudinhas, vão levar para casa, vão distribuir pela cidade. Enfim, é uma rede. Esses casos que você falou aí dos homens, inclusive, é muito importante porque os homens são mais arredios, né, para esse trabalho de prevenção em saúde, né? Quando eles procuram o médico, eles já estão com um problema muito sério, né? E através da horta, aproximou essa população dos postos, não é isso? A gente fez uma oficina de sais aromáticos para discutir a hipertensão, né? Aqueles homens tigrões que têm a ideia de que vou tomar remédio de pressão, aí vai dar problema, vou ficar muito mole, vou ficar desanimado, né? E aí a gente fala do sal e fala do excesso de sal que às vezes as pessoas consomem, né? E vamos colocar, então, ervas aromáticas no sal para que para reduzir a quantidade de sal. Reduzir a quantidade de sódio que ele consome, né? E foi muito legal, que eu participei dessa primeira oficina e daí surgiu o jardim na oficina. Da oficina saiu o jardim terapêutico, né? A Unidade de Saúde São Cristóvão, onde eles puderam ajudar na construção da horta também. E vocês, inclusive, nesse folder, pode pegar aí? Pode. Vocês indicam a dose, a planta, que parte da planta, como fazer, e atrás ali que eu vi, tem os cuidados, né? A gente colocou aqui alguns cuidados, né? Que são importantes na hora das nossas oficinas e que a gente distribui para a comunidade. Por quê? Porque a gente vê também que existe aquela coisa do tabu ou aquela informação... Se é natural não faz mal, também não é assim, né? Que foi passada de geração em geração e aí às vezes a pessoa ouviu dizer, diabético, mas ouviu dizer que insulina vai baixar a glicose dele e aí ele quer deixar de tomar a insulina. A aplicação de insulina que ele faz, toda correta, com orientação para tomar o chá, porque o chá não dói. E aquele furadinha no dedo, né, a dosezinha que ele mesmo tem que se auto-aplicar. Às vezes ele não quer, né? Então a gente orienta só fazer a troca com orientação de um profissional de saúde, né? Porque ele tem que dialogar com o profissional da unidade onde ele é atendido. E vocês fazem um alerta aí para grávidas, né? Que não podem sair usando qualquer planta, né? Então a gente sempre tem essa preocupação, porque aquela coisa, o que é natural não faz mal, não é bem assim, né? Então, hoje os estudos científicos já mostram que certas plantas que as mulheres tomavam, por exemplo, como abortivas, são de fato abortivas, né? Mas muitas vezes elas não... Eu lembro de num curso que eu fiz, uma planta que a professora pesquisadora de toxicologia foi analisar, ela era usada nas garrafadas como abortiva. Só que ela não causava aborto, ela causava sequela no bebê, alterações no feto, entende? Então, isso é muito arriscado, né? Então, hoje a gente já tem na alimentação com esses agrotóxicos um risco muito grande, não é, no primeiro trimestre da gestação. Então, a gente fala, no primeiro trimestre da gestação, você vai tomar algum chá como tratamento, vai tomar chá 3, 4 doses por dia, vários dias seguidos para um tratamento, não pode fazer sem autorização do profissional de saúde, seja o enfermeiro, do médico, do farmacêutico, da equipe de saúde da unidade, né? E outra coisa importante aqui é que nós orientamos somente o controle de pragas com repelentes e tratamentos também naturais, orgânicos. Então a gente fez esse outro folder, que são as dicas e cuidados para o cultivo, onde aqui tem as receitinhas sobre como controlar essas pragas, né? Então tem receitinhas. Tem as plantas companheiras, né? Tem a cauda de fumo, tem as plantas companheiras. Quer dizer, uma plantinha que ela mesmo afasta o predador, digamos assim, a praga da outra plantinha. Então planta junto. Ou que afasta insetos voadores. Por que não vamos plantar em volta do canteiro? Você vai fazer um canteiro maior? E dá para plantar o quê? Cravo de defunto, você pode plantar em volta, né? Caatinga de mulata, né? Ela afasta um pouco umas mosquinhas
tipo que depois coloca um ovinho na folha e vai dali nascer uma lagartinha que vai comer a folha, né? Tudo isso com a parceria com o agrônomo, Tudo né? isso é o agrônomo que fala sobre essas questões. Aqui tem a receitinha da calda de fumo, que é muito conhecida, a infusão de alho, né? Que podem, a infusão de alho controla mais as doenças de fungo, está escrito aqui, doenças causadas por fungo, e a calda de fumo mais para o controle de insetos, que esses pulgões, cochonilhas, né? Tudo isso faz parte da capacitação? Tudo isso a gente faz. Quando a gente implanta as hortas, a gente faz as oficinas com a comunidade, com os profissionais de saúde. Então tem uma proposta, né? Os jardins e as hortas. A proposta é a gente ficar 5 semanas, oficinas de 2 horas, semanalmente, né? Eu vou e o agrônomo vai também. E ali a gente vai discutindo com a comunidade a implantação da horta e os cuidados que a gente vai ter que ter com o cuidado mesmo da horta, com o controle das pragas e com o uso correto. E tem uma relação muito grande entre as emoções, né, e as doenças, né? E nesse momento que a pessoa está ali cuidando do jardim ou passeando no jardim ou sentindo o cheirinho da planta, ela está quase que meditando, né? Ela para de pensar um pouquinho na condição de saúde dela, né? E começa a colocar um pouquinho para fora. E isso também é terapêutico, né? Isso aí é fundamental e por isso que a gente deu esse nome, né? O jardim terapêutico é aquele lugar, aquele espaço onde a gente pode também aproveitar desse recurso, né, das plantas para não só tratar a doença física, né? Mas também para envolver aquele paciente com a história de vida dele, né? Ele fazendo uma avaliação positiva e gerando dali uma autonomia para ele continuar se cuidando, né? Estudos científicos, como você disse, fazem essa demonstração para a gente, mostram para a gente o resultado disso na qualidade de vida e nas emoções, até porque os cheiros das plantas, a aromaterapia, né, agora tem a psicoaromaterapia, né, onde se demonstra que o cheirar ali, aquele sentido, né, é para além de só o cheiro bom, né, ele mexe também com as emoções. A grande planta que a gente fala disso é o alecrim na horta, né? O alecrim ele tem uma ação antidepressiva, né? E ele tira um pouco a tristeza, não é? Quer dizer, ali está envolvido o óleo essencial, os princípios ativos, mas a gente não fala disso, a gente só fala que a planta ela oferece muitos recursos para a gente, né? Que vão para além de só a matéria-prima ali, né? Que move a gente também do lado da alma, né? Então, a alma, a emoção, né? O sentido, né? E aí a gente vê Deus nisso, né? Acaba que você vê que você é criação da natureza, assim como a gente é criação divina, as plantas também são, assim como os animais também são, né? E a gente acredita que enchendo a cidade, né, com essas plantas que a população conhece, não só as ornamentais, assim, árvores, né, mas essas plantas que mexem lá na nossa história, na nossa ancestralidade, a gente também vai empoderando a população para avaliar a saúde como um todo, né, inclusive fazendo com que ela passe isso para as futuras gerações, porque a gente está perdendo um pouco da nossa história com relação aos novos medicamentos, né, muitos medicamentos sintéticos, então a pessoa se afasta dos medicamentos naturais, dos alimentos, né? Muito alimento industrializado. Então, quando a gente vai falar da abóbora, gente, a abóbora é tudo, né? Você aproveita tudo da abóbora. Até a semente, né? É medicinal, então é alimento, tem vitaminas, tem mucilagem, melhora o intestino. Nossa, trato de verticulite, pode ser com aquela polpa da abóbora. E a semente é medicamento, né? E vai por aí. Os estudos comprovam justamente isso, né? Uma redução da pressão arterial, uma normalização dos batimentos cardíacos. Inclusive agora para vocês lá, né, como faz parte das práticas integrativas, né, e complementares do SUS, cuidar do jardim está na prescrição, né? Tá na prescrição lá, no receituário de saúde. É isso aí. Nós vamos fazer 30 anos de PICs no SUS agora, né? A gente começou em 89, na verdade, introduzindo essa ideia na gestão, né? E a horta já foi em 90, né?
Mas a gente entrou com essa proposta em 89. Então, nós vamos fazer 30 anos de PICs e nós vamos refletir exatamente isso que você está falando, né? Nós estamos precisando de voltar para as coisas naturais, voltar para a integração do homem com a natureza, né? E voltar também fazer isso com os nossos profissionais de saúde, né? Por quê? Porque os nossos profissionais de saúde, na produção do trabalho dele, ele está deixando de se cuidar, deixando de se olhar também. Então, quando a gente tem esse espaço na unidade, um jardim, uma horta, você faz com que aquele profissional reveja também o modo dele. Então, não é só o autocuidado do usuário, mas do trabalhador da saúde também, né? Uhum. E a gente, mostrando um pouco disso para eles, é possível que eles revejam também as condutas e como que eles estão fazendo cuidado com eles mesmos, com os próprios filhos, né? E aí, dessa integração aí, nós vamos festejar em novembro, né, um aniversário, né, das PICs em Vitória, trazendo os profissionais para também participarem dessa festa com a gente, junto com os usuários. Uhum. E como você falou, é um resgate, né, do uso da natureza, mas aliado ao conhecimento que já se acumulou na ciência, sim, né? As pesquisas, né? Sem dúvida, a gente tem que fazer esse ajuste com maior respeito, não é? Tanto ao conhecimento tradicional, quanto também às pesquisas que dão para a gente o suporte. Nós, como médicos, nós não podemos sair indicando planta medicinal sem ter comprovação evidência, né? Da eficácia e da segurança, né? E o cultivo também, quer dizer, por isso que a gente tem um agrônomo na equipe. Por quê? Porque as plantas, elas têm o horário certo da colheita. Se elas tiverem uma doença, elas não vão produzir as substâncias necessárias e também não vão conseguir sobreviver, né? Ela tem que ter um doutor das plantas também, né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Henriqueta. Eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.